Reverendo, é um prazer ter o senhor mais uma vez aqui no podcast do Logos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Saul. A alegria é toda minha, viu? Poder voltar e, de alguma forma, contribuir para que as pessoas conheçam mais dessa ferramenta maravilhosa que tem sido bênção na vida de tanta gente. Obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos e tenho certeza que vai ser uma conversa muito proveitosa, a tirar com certeza também pela outra conversa que nós já tivemos, fazendo um parênteses aqui para os nossos ouvintes. Se você quiser ouvir mais sobre como o reverendo usa o Logos e outras ferramentas para preparar sermões, para o estudo da palavra, dá uma olhada no link que está aqui na descrição do vídeo do YouTube e você vai poder assistir a nossa conversa inteira sobre o assunto. Mas hoje, como foi combinado, né, reverendo? A nossa ideia é falar um pouco ainda de preparação de sermão, de estudo, mas principalmente considerando esse novo elemento que se popularizou nos últimos poucos anos a respeito da inteligência artificial e como ela pode ser usada ou não pode ser usada, os limites que ela tem para o uso no estudo da Bíblia e da teologia. Então eu agradeço pelo senhor ter aceitado esse convite e o que é muito interessante é que eu já tenho visto o senhor compartilhando comigo algumas coisas que o senhor tem achado interessante, né? Tem ficado entusiasmado com o uso da inteligência artificial. Então, acho que a primeira pergunta que eu faria é justamente essa. Qual foi o seu primeiro contato, assim, com o uso da inteligência artificial na preparação de sermões e coisas do tipo? Bom, na verdade, é bem recente, como você falou, o uso da inteligência artificial. E eu me deparei primeiro, naturalmente, com a primeira ferramenta que foi lançada, que se popularizou, que foi o ChatGPT. E o problema é que o ChatGPT, você faz uma pesquisa, você faz uma pergunta de natureza teológica, ele vai procurar na rede toda, né? Vai procurar na internet, vai acessar tudo, e geralmente traz uma resposta politicamente correta. E quando não sabe, ele costuma inventar. O problema é esse, né? Ele mesmo avisa, ele tem uma notinha dizendo que o ChatGPT pode errar, confira informações mais sensíveis e mais importantes, né? E eu fiquei pensando, rapaz, essa ferramenta ela pode ser útil, mas a gente tem que usar com muito cuidado. E foi aí que o Logos lançou a última versão que vem com a inteligência artificial. E aí isso passou muito mais segurança em fazer pesquisas e ajudar a elaborar estudos e sermões. Então substitui tranquilamente e com muita precisão essa falta, né, que tem nas inteligências artificiais disponíveis no mercado. Não só tem o ChatGPT, tem muitos outros, né? Tem o do Twitter, que é o Grok, né? E tem o Deep Search, que é chinês, e por aí vai. Mas a bênção do Logos é que a inteligência artificial ela trabalha com as fontes que são os livros da livraria, né, que é da biblioteca que a gente tem, o que dá muita segurança e ajuda muito. Então, quando eu vi o lançamento, eu fiquei muito feliz, né? Eu sou usuário do Logos e eu sabia que ia ser lançado, eu fiquei esperando, né, a expectativa de chegar a atualização que viria com a inteligência artificial. E chegou e eu estou bastante satisfeito com isso aí. Uso bastante direto. Excelente. Inclusive, eu estava lembrando aqui da nossa última conversa aqui, né, a conversa sobre como se prepara sermões e tal, e eu lembro que ao final dessa conversa, o senhor já perguntou um pouco sobre se nós tínhamos planos de inserir a inteligência artificial. Acho que o senhor estava usando justamente o ChatGPT para pesquisar uma passagem bíblica aqui e ali, algo nesse sentido. E eu falei, né, que a gente estava trabalhando nisso e foi com muita alegria que eu pude compartilhar com o senhor também quando nós lançamos essas novidades, né? A gente, para quem ainda não está tão ciente, agora tem usado inteligência artificial no Logos para várias finalidades. Nós temos para pesquisa, nós vamos falar um pouco disso, nós temos para ajustes no sermão ali, como preparação do esboço, né, o esqueleto ali do sermão, ilustrações, perguntas, preparação de estudo bíblico e outras coisas mais. Tem, inclusive, outras ferramentas sendo desenvolvidas para chegar com mais novidades por aí também, viu, reverendo? Estou ansioso aqui. Excelente, excelente. A gente quer ver realmente essa alegria do uso, até porque a ideia é que a inteligência artificial seja um instrumento para ajudar na preparação de sermão
e não substituto. E aqui eu estou falando com um pregador muito experiente, com livros falando sobre a experiência de pregação, com comentários bíblicos, inclusive, que nós temos no Logos, e com muitos anos de pregação, né? E eu queria saber do senhor como foi para o senhor a inteligência artificial nesse desafio que algumas pessoas dizem será que vai me substituir? A inteligência artificial está substituindo o senhor, reverendo? Ou o senhor continua fazendo estudo e escrevendo seus sermões? Não, não substitui, não. Eu uso a inteligência artificial na pesquisa, para fazer pesquisa. Por exemplo, aqui no Logos, quando vou pregar, estou fazendo uma exposição no livro de Êxodo. E primeiro eu quero entender o contexto, eu quero ver sobre o que vai aquela determinada passagem, o que é que outras pessoas dizem, o que é que comentários dizem sobre isso. E tem uma ferramenta maravilhosa que permite que você tenha uma sinopse, por exemplo, expus recentemente Êxodo 20, sobre a lei de Deus, e no Logos eu consigo fazer uma sinopse do capítulo, um resumo do que a inteligência artificial faz para mim, buscando em toda a biblioteca aquilo que buscando o Êxodo 20 em toda a biblioteca. Faz um resumo, exatamente aí. Você tem que colocar em todos, né? Vai procurar em todos. Aí ele abre lá. Isso, você pode pesquisar aqui em todos, Bíblia ou livros, né? O que é interessante do livro é que ele pesquisa só na sua biblioteca. Só na biblioteca. No todos, ele pesquisa na sua biblioteca e nos livros que nós temos na plataforma do Logos, mesmo que você ainda não possua. Então isso aqui é interessante também. Então você pode ir para qualquer caminho. Como foi um exemplo? Diga aí. Por exemplo, aí, ó, você peça aí, ó, sinopse de Êxodo 20. Para você ter uma ideia do que é que trata o capítulo. Eu começo por aí, sinopse de Êxodo 20. Vamos lá. Aí, o que é que ele faz? Ó, ele está examinando a biblioteca. Ele está carregando aqui a sinopse, né? Isso. Aí você clica em mais, ele abre e veja aí, que coisa maravilhosa. Ele foi buscar na biblioteca artigos, verbetes, livros, porções de livros que falam a respeito de Êxodo 20. E dá um resumo fantástico aí. E o que é melhor? Ele dá também a fonte de onde ele foi pegar. As fontes principais que ele usou, que está aí, ó, em azul, dizendo que ele foi pegar lá a Almeida atualizada, foi pegar na Bíblia de Estudo, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, e pegou uma parte do sermão do reverendo Hernandes Dias Lopes, não é? Olha aí. É isso e aí. Ele construiu uma sinopse, um resumo do livro de Êxodo. Aí, mas isso não é só, isso é só o começo. Aí você pode subir mais, aí embaixo ele começa aí, ó. Onde ele achou sobre Êxodo 20. Aqui você tem comentários do Antigo Testamento, ele foi buscar lá em Ezequiel, aí eu estou interessado, eu clico em resumir, voltando. Vou clicar, vou pegar aqui, ó, resumir. E Saul, ele faz um resumo do artigo, do verbete, do capítulo onde Êxodo 20 está sendo tratado de alguma maneira ou alguma coisa relacionada. Olha aí, ó. Almeida Revista Atualizada, tal, a introdução na Bíblia na Linguagem de Hoje, você clica lá em resumir. Sim. E ele dá para você um resumo, tá aí, do que é que esse comentário tá falando. E aí você vai passando embaixo, você vai ver, tem dezenas e dezenas, é muito material que ajuda você a pesquisar, a estudar, a entender o que é que Êxodo 20 está falando, não é? Excelente. E aí, naturalmente, eu vou depois, verso a verso. E nesse ponto já era um recurso que tinha antes, não é? Que é o estudo de passagem. Eu pego o Êxodo 20, verso 1, e nesse recurso aí, que é o guia de passagem aí, e peço para ele... Primeiro? Vamos pegar 20, verso 1, tá, que eu vou verso a verso, não é meu estilo. Certo, e aí, ó, ele me abre todos os comentários da minha biblioteca, ele faz passagens paralelas, ele traz informação importante em termos de geografia, o Atlas e vários Atlas que ele tem, faz análise das passagens, das palavras que é muito importante, não é? E tá aí, ó, aí analisando o hebraico, pessoas, tópicos e mais tópicos e tópicos aí. Ou seja, eu preciso me controlar
porque eu fico querendo ler tudo isso aí, não é? Sim. E no fim não vai dar tempo e eu acabo perdendo tempo precioso. Mas ajuda você a pesquisar. É importante. Você primeiro começa lá com a inteligência artificial, ela dá o resumo, depois você vai lá nessa capacidade, né, que o Logos já tinha de fazer análise de verso por verso, e aí então, aí eu construo como pregador de muitos anos, né, aí eu vou construir o meu sermão a partir dessas pesquisas, a partir dessas pesquisas. Agora, o Logos, para pregador começando, o pregador que tem dúvida, não está conseguindo, ele tem essa capacidade agora com a inteligência artificial de fornecer um esboço. Nem que seja um esboço inicial, é só você colocar a passagem, Êxodo 20, de 1 a 20, por exemplo, e ele vai dar um esboço para você. Aí você pode vir aqui em assistente você certifica que está na opção assistente de sermão, e aí você tem as opções esboço, ilustrações, perguntas, aplicações. Se a gente vier aqui em esboço, a gente pode colocar qual é a passagem, Êxodo 20, e a gente pode escolher se a gente quer já dar uma espécie de tema ou quer que ele identifique, se a gente quer numerar quantos pontos tem que ser ou vai deixar no automático, qual é a audiência. Fantástico. E aí a gente clica em gerar, ele vai gerar uma primeira ideia e a partir disso a gente pode trabalhar em cima, né? O que eu acho interessante é isso aqui, né? Ele prepara um esboço, mas você pode seguir por outros, né? Exatamente. No meu caso, porque eu tenho o meu próprio estilo, o meu jeito de fazer, eu faço isso manualmente. Mas para um pregador que está pegando pela primeira vez um texto novo e que não tem muita experiência e tudo mais, isso aí ajuda a começar. O que é uma ferramenta poderosa, porque ele estrutura o texto, dá a ideia principal, e todo esse material ele vai buscar, não é na internet em geral, ele vai buscar na biblioteca. E o que garante realmente que você não vai estar usando material que você não sabe a origem, não sabe quem escreveu, não sabe qual é a linha. Então, aí nos ajuda demais, né? Além do esboço, você mencionou. Agora, as ilustrações eu acho maravilhoso. Desses duas aí, dessas 4 capacidades do assistente, eu uso muito ilustrações, que aí ele vai pegar ilustrações, ele vai pegar autores antigos, autores modernos, citações bem apropriadas, e a parte de perguntas. Sabe por quê? Porque quando eu prego na igreja, o meu sermão ele vai servir para estudo, como base dos estudos dos grupos familiares durante a semana. Sim, então eu tenho que mandar 10 perguntas para serem estudadas. É só colocar o meu sermão, né? Depois que eu terminar meu sermão, eu faço meu sermão aqui. Quando meu sermão estiver pronto, eu simplesmente clico em perguntas. Exato. E você pode fazer agora, até para ver. Você gera as perguntas e ele dá para você 10 perguntas que você pode fazer baseado no sermão. Rapaz, isso é uma mão na roda, porque antes isso aí eu tinha que fazer manualmente, né? E aí tem que quebrar a cabeça. E aí a inteligência artificial do Logos já examina o sermão e propõe aí 10 perguntas que eu uso para os meus grupos de estudo. Com certeza. E aqui é aquela coisa, ele separa aqui já uma quantidade de perguntas inicial, você pode clicar em gerar mais, vai depender de quanto texto você tem aqui, né? Lembrando, ele está criando perguntas a partir do que você escreveu. Então, o senhor tem o seu sermão, quando o senhor termina, ele vai olhar o seu sermão e vai preparar as perguntas em cima disso. Eu também tenho usado, no caso aqui na nossa igreja, a gente não usa para o estudo bíblico do PG, a gente faz um outro estudo, mas durante a semana eu passo para a reflexão do pessoal. Então eu também tenho usado ajuda a preparar ali algumas perguntas para o pessoal refletir durante a semana. É uma das coisas que eu mais tenho gostado também aqui dessa parte de assistente de sermão. Agora, o que é interessante de tudo isso que eu quero destacar aqui é que realmente não é uma ideia de substituir, é uma ideia de ajudar. Porque, beleza, ele prepara ali um esboço, ele prepara ilustrações, perguntas, mas mesmo assim ainda não é um estudo que você possa dizer, ok, está tudo pronto. E nem deveria ser, e nem é o objetivo. Mas você tem como se basear naquilo para ter ideias, para reformular, para melhorar.
a ideia é ajudar e não substituir ninguém, né? Então, eu acho muito legal de ver o senhor como um pregador tão experiente, usando essa ferramenta e se beneficiando dela, mesmo com tanta prática na preparação de sermão. Então, não substitui, mas ajuda até quem já tem experiência, né? Olha, eu vou te contar aqui, além da pregação, eu vou te dizer em que é que eu uso mais. Eu não posso revelar ainda mais detalhes, mas eu estou escrevendo uma Bíblia de estudos. Estou fazendo os comentários com a Bíblia de estudo. Aí sim, reverendo. Então rapidinho. Então, quando eu fizer uma pergunta daqui a pouco sobre Êxodo, vai aparecer não só a do Hernandes, mas vai aparecer a do Nicodemos aqui também. Provavelmente. Amém. Então, eu tenho 2 anos para poder entregar os comentários da Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Eu tenho trabalhado bastante, todo dia. Que legal. Aqui, o Logos é peça fundamental, com aquele... Não somente com a sinopse, porque ao fazer os comentários, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isolar a passagem que eu vou comentar, dar o contexto maior, e aquela sinopse que a gente fez no começo, sim, ela já faz isso para mim. Sim. Eu checo as referências para ver se ela pegou as referências mais importantes ou não, e aí vou ler embaixo aquelas outras referências para ter uma ideia geral do capítulo. E aí eu sigo aquele procedimento que nós fizemos agora, do guia de passagem, pegando verso a verso para entender e aí elaborar o comentário que vai sair na Bíblia de Estudo. Então, sem essa ajuda da inteligência artificial e dessa habilidade do Logos, eu não conseguiria, eu não vou conseguir em 2 anos. Eu seria coisa aí para 3, 4 anos, né? Mas eu estou seguro de que eu vou fazer em 2 anos. Pelo ritmo com que eu estou indo, eu imagino que eu deva conseguir, se Deus quiser. Que alegria, reverendo, que alegria. Estou ansioso agora. É um projeto da minha velhice, vamos dizer assim. Isso é um projeto da experiência. Aí, com toda essa experiência agora, comentando a Bíblia para a gente ter. Muito bom. Fico ansioso para ter essa Bíblia em mãos, né? Essa Bíblia de estudo. E não só em mãos, né? Mas aqui no Logos, para que o pessoal também possa pesquisar, usar a ferramenta de pesquisa no Logos e outras coisas, e encontrar resultados aí. Inclusive, isso é uma coisa interessante, tá? Que a gente estava falando. Só mostrando brevemente aqui para o pessoal de novo a tela, porque quando a gente faz essa pesquisa aqui, se a gente vai na opção livros, eu gosto de vir principalmente para cá, porque a gente tem como fazer uma pesquisa na nossa biblioteca inteira, mas a gente também tem como especificar em quais livros que nós queremos que a inteligência artificial faça pesquisa. Então, por exemplo, eu quero uma sinopse de Êxodo, mas eu quero apenas que você faça isso usando livros que são comentários bíblicos. Então, eu posso pedir aquela mesma coisa, posso pedir aqui a sinopse de Êxodo 20, mas ela vai pesquisar apenas em comentários bíblicos aqui para me dar os resultados. Então, isso faz com que a pesquisa seja ainda mais específica. Eu ainda poderia dizer, ele pegou aqui, por exemplo, um comentário de Hebreus, que também vai ter conexão com Êxodo 20. Mas eu posso dizer especificamente, eu quero comentários bíblicos somente de Êxodo. E aí ele vai pesquisar somente de Êxodo. Então, isso ajuda demais para a pessoa conseguir encontrar resultados aqui. Eu concordo com o senhor, eu acho que essa parte de pesquisa é o que eu mais tenho usado para pesquisa em livros, pesquisa na Bíblia, né, uma referência cruzada. Ainda que o Logos já tenha a ferramenta de referência cruzada, a gente agora tem como pesquisar exatamente sobre aquele tema que a gente quer, né? Então, que referências cruzadas sobre o tema X, sobre como nós não devemos ter outros deuses diante do Senhor. E aí, o Logos vai fazer essa pesquisa para a gente aqui rapidinho e vai nos dar os resultados. Então, esse tipo de uso realmente tem sido um dos meus preferidos. Agora, perguntando ao Senhor, diante de uma ferramenta como essa, nós sabemos que a ferramenta em si nem é mal, nem é bem. Ela nem é má, nem é boa. Ela pode ser usada para o mal e ela pode ser usada para o bem. E ela pode ser usada de forma adequada e de forma inadequada. Quando o senhor fala do uso de uma inteligência artificial, reverendo, quais os usos que o senhor diria assim, olha, não seriam os que eu recomendaria? Olha, e aí eu vou sair do Logos para falar de inteligência artificial em geral. Ótimo. Né? ChatGPT e outros que tem por aí que são muito usados.
Eu acho que o primeiro risco é o risco do. É o risco, não é bem plágio, mas você oferecer ou apresentar alguma coisa que não é realmente sua. Uhum. Você pode ir no chat GPT e mandar ele fazer um artigo sobre a Páscoa. Qual é a posição que o cristão deve ter diante da Páscoa? Ele vai fazer. E dependendo de como você fizer a pergunta, ele vai fazer um artigo, suponhamos, para você publicar no Instagram ou no Facebook, ou um tweet, se você quiser. Ele vai fazer um que, se você disser, do ponto de vista cristão evangélico tradicional, ele vai fazer. Sim. E aí você posta como se fosse seu. Como se fosse uma coisa que você fez, não é? E não é. Então, é sempre bom você deixar, como eu estou dizendo agora, né, publicamente, eu uso a inteligência artificial para fazer minhas pesquisas e estou trabalhando nessa Bíblia e tudo mais, mas eu estou dizendo que eu estou fazendo. Então, o pessoal sabe, está lendo, quando ele vai ler, ele vai saber que sou eu disse que quem escreve meus sermões sou eu, não é? Eu faço a pesquisa com a inteligência artificial, mas quem escreve sou eu. Sim. E aí o importante é você deixar claro isso aí, para não dar a impressão de que aquilo saiu tudo da sua cabeça ou da sua própria capacidade, né? Porque às vezes pode dar essa impressão. Então eu tomaria cuidado com esse aspecto ético aí que tem a ver com, eu não sei se direitos autorais, eu não sei o que é que teria, mas a gente precisa ter cuidado. No mínimo uma dependência, né, reverendo? Eu fico pensando nesse aspecto da dependência também, fora a questão de talvez envolver algum tipo de plágio que a gente ainda nem sabe definir, de tão novo que é. Mas... É muito cedo ainda, está muito nublado ainda tudo isso. Pois é, cresce muito rápido, né? Agora, a parte da dependência também me assusta, o fato de você deixar de se esforçar intelectualmente, espiritualmente, para fazer o estudo ali, simplesmente ir lá pesquisar e dizer, toma aí. Né? Eu compartilhando com o senhor e com o pessoal aqui uma história que um colega de uma igreja muito saudável, ele chegou e compartilhou que em um dado estudo da escola dominical lá deles, ele levou uma oração que ele havia feito com o ChatGPT para fazer um teste pessoal e para trazer uma lição. E ele levou essa oração, mostrou a oração pessoal e disse, e aí, o que vocês acharam dessa oração? Ela está bem escrita? E eles disseram, muito. Ela está espiritual no sentido de está bonita, bíblica, mas nesse aspecto? Sim, está. Está se referindo, se direcionando a Deus Pai? Tá. Está demonstrando que se baseia nos méritos de Cristo para se aproximar? Sim. E ele perguntou, então o que é que falta nessa oração? E o pessoal ficou ali pensando e não conseguiram exatamente dizer, e aí ele chamou a atenção. Ela não é guiada pelo Espírito. Qual é o sentido que ele quis dizer? Não fluiu do Espírito de um cristão. Ela é linda, mas quem fez foi uma máquina. Não tem o Espírito. Né? Isso é verdade. E isso foi um ponto que eu achei assim, nossa, isso é forte. Porque no nível de capacidade que essas inteligências artificiais têm e vão ter cada dia mais, elas podem sim fazer coisas incríveis que você nem sequer consiga diferenciar de uma pessoa e dela. Mas isso não pode substituir o seu papel diante do Senhor de capacitado pelo Espírito fazer as coisas, né? Nesse ponto aí, Saul, deixa eu compartilhar uma coisa. O que me ajuda muito quando eu prego é que eu preparei o sermão, eu passei por cada ponto, eu senti cada ponto, orei sobre cada ponto. Então, o sermão é uma propriedade minha. Então, quando eu estou pregando, eu me sinto seguro em pregar, porque eu escrevi, eu produzi aquilo ali, que me dá uma segurança e eu sei que uma autoridade para pregar. Mas quando eu mando fazer um esboço, o ChatGPT faz, né, é possível fazer, ou qualquer outra inteligência artificial pode fazer um esboço bem feito e tudo mais, na hora de pregar, é muito estranho. Eu não consigo pregar aquilo ali. Porque eu não tenho contato, não tem comunicação, não tem coração entre mim e aquele esboço de sermão, porque não foi eu que fiz.
é como Davi na armadura de Saul, né? Davi na armadura de Saul não funciona. Pelo menos comigo não funciona. Eu gosto de pregar aquilo que eu produzi, porque está na minha alma, está no meu coração. Eu preparei aquilo ali. E isso aí me dá autoridade e facilidade para poder pregar. Eu posso pregar um sermão que foi todo elaborado, um estudo que foi todo elaborado pela inteligência artificial. Eu sei, mas não é a mesma coisa. E eu acho que as pessoas sentem isso aí que você falou, né? Faltou espírito realmente. Acho que elas sentem isso aí. Não, com certeza. Eu acho que esse é um dos pontos que eu mais tenho tomado cuidado. Eu realmente também tenho usado a inteligência artificial para fins de pesquisa, para uso de perguntas, coisas que eu entendo que não tem que realmente fluir do meu esforço, da minha criatividade, do trabalho espiritual que eu fiz necessariamente, mas eu tento usá-la principalmente para se somar com o que eu já me dediquei. Uma forma que eu tenho tentado usar, reverendo, eu quero ouvir o seu feedback sobre isso. É até como eu tento usar comentários. Eu tento primeiro fazer o meu estudo e depois recorrer aos comentários. Você acha que nesse sentido seria uma boa instrução para como usar a ferramenta da inteligência artificial? Sim, eu faço uma combinação das duas coisas. Eu primeiro faço uma pesquisa para ver o macro, o contexto. Sim. Né? Eu faço a pesquisa porque é uma primeira regra básica de interpretação, é você primeiro estabelecer o quadro maior para depois você ir lá no menor, porque aí você tem o referencial do contexto histórico, cultural, canônico, literário. Então isso tudo a inteligência artificial ajuda você. Uma vez que você tem uma ideia geral do texto, do que é que ele trata, onde é que ele foi escrito, para quem, por quê, quando, onde, como, aí você começa a fazer o seu trabalho. Aí eu mesmo começo a esboçar, a pesquisar com meus próprios recursos. Uma vez feito, eu costumo checar. Não vou checar contra todos os comentários do Logos, porque... não daria tempo, né? Não daria tempo. Mas eu escolho 4 ou 5 comentários que eu sei que são bons, né? Bons mesmo, top, e checo lá juntamente com o Logos. Sim. Vejo se tem alguma coisa para mudar. E tem outra ferramenta do Logos, que é a comparação de versões. Sim, excelente. Eu coloco várias versões um ao lado da outra e procuro ver onde é que elas divergem. E onde há uma divergência muito grande, aí eu sei que no hebraico, aí eu sei que no hebraico tem algum problema. Ou seja, às vezes se você... O senhor prefere normalmente usar assim um em cima do outro ou eu uso coluna, mas assim é bom também. Pronto, tá aí. Então, veja só, eu já ali eu notei que a NVI, quando eu faço a comparação, eu notei que a NVI tirou o então. Só primeiro botou, e Deus falou todas essas palavras. Então, o então, eu presto atenção, eu vejo que o então foi alguma coisa que os tradutores perceberam que deveria manter. E aí eu percebo que é o resultado, quer dizer, o capítulo 20 é a continuação do capítulo 21. Sim. Aconteceu alguma coisa e então Deus falou. Continuação do capítulo 19, né? Perdão, do capítulo 19. Sim. Aconteceu alguma coisa no 19 e aí Deus falou. O que é que aconteceu no 19? Moisés preparou o povo, trouxe o povo para perto do Monte Sinai, que estava ardendo em fogo, fumaça subindo, Deus desce em glória sobre o Monte Sinai, o povo está todo tremendo, então Deus falou. Quer dizer, isso coloca um ambiente histórico, coloca um ambiente histórico. Mas eu só percebo a importância do então quando eu vejo as versões comparadas, e eu percebo que todas elas colocaram, menos a NVI. Eu não sei porque que a NVI tirou o então. Né, porque é muito importante o então aí. Sim, sim. Então, essa comparação de versões, ela me ajuda muito, muito. Quando eu vejo que tem alguma coisa muito diferente e que as versões discordam, aí eu vou ter que ir no hebraico para saber exatamente se o problema é que é uma palavra hebraica difícil
de você traduzir, como você encontra por aí, né? Se é uma palavra difícil de traduzir, uma palavra que aparece apenas uma vez no Antigo Testamento e que é difícil traduzir. Então, é uma ferramenta, é muito útil, né? Você fazer essa comparação. Feito isso, vou para os 5 ou 6 comentários escolhidos e aí vou lá, aplicações, né? Ilustrações que ajuda e, finalmente, perguntas que vai ser usada no estudo bíblico. Mas a minha sequência é, primeiro, consultar para ver o contexto, eu elaboro o sermão, checo as versões, aí eu volto para o Logos, checo a versão, checo os comentários, vejo as ilustrações, as perguntas e estou pronto. Não, com certeza. Isso leva algumas horas, né? Muitas. Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, a ideia de ajudar na pesquisa, ela é muito boa, porque a pesquisa, por mais que ela tenha o seu valor, por mais que na pesquisa você também esteja aprendendo, mas se trouxerem para você a pesquisa já feita, os resultados, para então você estudar, ainda assim o seu estudo será seu, você ainda vai fazer o estudo, você vai realmente se deter naquilo que só você pode fazer. Eu compararia até, por exemplo, sei lá, fazer um bolo. Eu posso ir até o mercado, procurar os ingredientes, comprar, trazer para casa e depois fazer o bolo. Mas também, se minha esposa for no mercado comprar os ingredientes, trouxer para casa, colocar na minha frente ali, e eu ali, então, começar a fazer o bolo, ainda foi eu que fiz o bolo, ainda que ela tenha pego os ingredientes. Eu acho que a pesquisa serve muito nesse sentido, né? Sim. Eu me lembro quando eu estava ensinando, estava nativa na vida acadêmica, ensinando. Sim. Que geralmente no seminário, no caso no Seminário Presbiteriano do Norte, e eu tinha uma determinada disciplina lá e eu precisava fazer pesquisa, precisava ler alguns livros. Naquela época o computador estava aparecendo, né? Estamos falando aqui da década de 80, né? Final da década de 80. Acho que você não era nem nascido ainda. Não. Aí, o que eu fazia? Eu pegava 3 ou 4 seminaristas e eu dava para eles a tarefa de fazer a pesquisa para mim. Então, olha, eles iam na biblioteca. Eu estava, por exemplo, escrevendo um livro sobre avivamento espiritual. Foi um dos primeiros livros que eu escrevi, avivamento espiritual. E eu mandava o menino lá na biblioteca descobrir que livros tinha na biblioteca sobre avivamento e que ele fizesse um breve resumo. Então, ele já me trazia essas informações, esses meninos, né, que trabalhavam com o meu assistente. Olha. Então, o que mudou é que hoje uma máquina faz isso. Mas essa prática é antiga, né? Sim. O pessoal pesquisa, traz a pesquisa para mim, eu examino, uso o que posso, né, o que eu acho que é conveniente, mas quem fez o trabalho braçal foram os seminaristas. E hoje quem faz o trabalho braçal é a inteligência artificial. Sim, e eu é que vou decidir o que é que vai ser usado e assim por diante. Ainda é necessário o senhor usar sua mente, usar seu coração, usar o espírito, né, em oração, tudo isso. Isso é muito bom. Eu acho que isso, eu esqueci o termo ideal para se usar aqui, mas torna mais acessível a todos esse tipo de trabalho, porque nem todo mundo vai ter alguém que pode delegar para ir lá e fazer isso. Mas agora, por um custo baixo, você tem uma inteligência artificial que pode fazer isso para você, então você usar. Eu lembro que eu já tinha ouvido a respeito de alguns autores, acho que o Alistair McGrath, por exemplo, que ele tinha uma secretária que fazia tipo de pesquisa para ele, que às vezes escrevia o que ele ditava e tal. E agora nós temos ferramentas que nos ajudam nisso, né? Então... Eu acho que até o apóstolo Paulo se valeu disso aí. No final da carta aos Romanos, você tem aquela passagem intrigante. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Epa! Não foi Paulo? Quem é Tércio? Tércio era provavelmente o secretário, o seminarista de Paulo, né? que a gente chama de amanuense, que ditou, aliás, que escreveu o que Paulo ditou. A gente não sabe o grau de liberdade que Paulo deu a Tércio, provavelmente pouca. Né? O que a gente chama, em inglês, tem o short writing ou o long writing, em termos de ditado. Sim. Ou seja, se Paulo simplesmente
deu para Técio os temas e disse, desenvolva aí, Técio. Ou se Paulo foi ditando palavra por palavra, que eu acho que foi o que aconteceu devido à importância de Romanos. Claro. Mas era comum o uso de amanuenses na antiguidade, até mais recentemente, antes de aparecer essas possibilidades eletrônicas aí, o amanuense era uma figura muito, muito importante. Hoje em dia o pessoal chama de ghostwriter, né? Tem o tal do ghostwriter, que é um editor que vai pegar seu material, vai examinar, vai dar uma formatada, é o seu material, mas ele edita, ele põe num formato de publicação ou qualquer outra coisa, extremamente útil isso aí. E agora você tem a máquina fazendo isso, né? Pois é. Talvez a gente pudesse brincar aqui, né? Será que os apóstolos usariam então a inteligência artificial para fazer a pesquisa para eles? Não vamos afirmar nada, que aí já é longe demais, mas a gente está só elucubrando aqui, né? Mas, reverendo, diante dessas questões, eu sei que ainda há muitas pessoas que estão com preconceito com o uso da inteligência artificial por esse medo de se tornarem dependentes, por esse medo dela, de alguma forma, substituir ou desvalorizar o trabalho que nós temos que fazer. Que conselhos o senhor daria para alguém que está nessa posição? Eu sei que há algumas pessoas, mesmo mais novas, eu, por exemplo, eu não sou a pessoa que usa todo tipo de inteligência artificial. Há muitas coisas que eu digo assim, não, eu prefiro me virar aqui. Mas tem pessoas também mais experientes, como o senhor, que vão chegar e vão dizer, não, isso não é para minha geração, mas o senhor está aí usando. Então, que conselhos o senhor daria? Eu começaria dizendo que nós temos que reconhecer que toda coisa boa, ela vem de Deus. Como diz Tiago, toda boa dádiva é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então, a tecnologia é uma dádiva, é uma coisa, é um dom que Deus concedeu à humanidade para viver melhor, para conhecer mais, para se aprofundar no conhecimento da natureza, no conhecimento de todas as coisas. Então, eu acredito que tecnologia é alguma coisa boa. Em si, a tecnologia, ela tem esse perigo inerente que você falou aí, ela procura o domínio. Ela pode gerar essa dependência que você falou e ela acaba sendo... Tem um livro muito, muito bom de um holandês que foi dar um curso lá no Mackenzie a respeito da tecnologia. Eu queria me lembrar do nome dele agora e do livro, mas está publicado em português e quem está nos escutando pode procurar aí pelo título a respeito de tecnologia, cristianismo, e se encontrar um nome em holandês é dele aqui. Eu estou me lembrando do nome dele aqui, já passa aqui. Onde ele faz um dos melhores estudos, Schurman, me lembrei, S-C-H-U-U-R-M-A-N, Schurman. O Schurman, que inclusive é um senador da Holanda, ele é um senador holandês, envolvido com essa área de tecnologia, cristianismo. Ele teve aqui no Brasil, eu tive o privilégio de trazê-lo para dar um curso lá no Mackenzie, e ele foi um dos melhores estudos que eu já vi sobre tecnologia, onde ele diz isso que eu estou dizendo é o que ele fala. É uma dádiva, é uma coisa boa, precisa ter cuidado porque ela procura domínio, ela cria dependência e nós precisamos saber os limites disso aí. E não recear, porque é coisa boa. Tecnologia pode ser usada para o bem e vem sendo usada na descoberta de medicamentos, na descoberta de curas, de avanços no conhecimento do ser humano e assim por diante. Mas toda coisa boa, ela tem o seu lado negativo. Ela pode ser usada para plágio, ela pode ser, por exemplo, o professor manda o menino fazer na sala de aula, né? Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou, na maioria das universidades, eu creio que no Brasil, não sei se existe ou se vai existir, mas na maioria das universidades é proibido o uso de inteligência artificial para pesquisa e tudo mais. E há mecanismos hoje para detectar se um texto foi gerado por inteligência artificial. É muito fácil. Tem vários aplicativos que detectam inteligência artificial. Então, existe esse risco aí. O trabalho do aluno não é fruto da pesquisa dele, mas do ChatGPT.
Então, existe esse perigo. Agora, deixa eu dizer só a última coisa. Quando eu me lembro bem, quando eu disse a você, né, no final da década de 80, quando o computador começou a aparecer, muita gente disse é a marca da besta. É a marca da besta, agora, né, computador absurdo. Aí foi aquela coisa. Eu me lembro bem, eu estava cursando o seminário. Aí todo mundo comprou o computador. Passou, todo mundo se adaptou, coisa maravilhosa, tal. Aí chega a internet. Pronto. É coisa do anticristo, ele vai usar para dominar o mundo e tudo mais. Foi aquela confusão. Eu vi isso aí. A vantagem de ter vivido 70 anos é que eu acompanhei essas últimas mudanças, né, pessoalmente. Então foi uma confusão. Internet, coisa do diabo e tudo mais. Quando surge as redes sociais e o smartphone, que foi uma revolução, não é? Um telefone que substitui tudo que você tem. Tudo que você tem. Ele é a última coisa que ele é um telefone. Mas no mais, você tem calculadora, você tem o que você pensar, você tem tela, você tem televisão, você tem tudo, mensagem, tudo. E o pessoal diz, pronto, chegou o fim, né? Todo mundo hoje tem um celular, ninguém vive sem celular. E agora surge a inteligência artificial. Eu sou presbiteriano, mas eu profetizo que vai ser a mesma coisa das outras vezes. O pessoal vai fazer, não sei o quê, vai dominar o mundo e tal. Daqui a pouco faz parte do cotidiano e virá um próximo passo que a gente não sabe. Então eu encaro com muita tranquilidade, né, esses avanços tecnológicos, e eu sei que tudo está no controle de Deus, tudo está no controle do nosso Deus, ele é que governa todas as coisas. Então eu diria para o pessoal que veja o que há de positivo e bom nisso, como Deus, veja como sendo uma dádiva de Deus, e use responsavelmente, dentro dos princípios cristãos de buscar a glória de Deus, honestidade, transparência, fidelidade. E eu acho que isso aí vai ser um uso correto e não vai ter problema, não. Eu não tenho medo de avanço tecnológico, não. Eu gosto, inclusive. Eu vibro com isso. É isso aí. O senhor não tem medo da Skynet, não, reverendo? Do Exterminador do Futuro lá? Eu já vi aquele filme algumas vezes e é aterrorizante. Então. Pode ser que vá nessa linha aí, não sei. O pessoal fala que a coisa mais assustadora de tudo é que se a Skynet chegar agora, o Arnold Schwarzenegger está velho. Aí fica complicado. É o maior problema da gente. Mas eu acho que o senhor trouxe... do futuro. Exato. Eu acho que o senhor trouxe uma lição muito importante que às vezes a pessoa esquece nesse debate. Com qualquer mudança, e principalmente nessa mudança que, ainda que tenha paralelos com várias dessas outras que foram citadas, ao mesmo tempo tem um passo além delas, né? Mas não esquecer de que Deus continua soberano, de que Deus continua no controle de tudo isso e de que Deus ainda é o dono da história e está conduzindo tudo, né? Porque senão você vive numa ansiedade atrás da outra. É a ansiedade quando lançou o computador, quando veio a internet, o celular, agora a inteligência artificial. Ok, todas essas coisas apresentam pontos positivos e negativos, geram empregos, tiram empregos, mas Deus continua soberano e continua cuidando do seu povo, né? Acho que isso é algo muito importante de lembrar. Esqueci de mencionar também o primeiro desses fenômenos, que foi a Revolução Industrial. É verdade. Que foi quando se começou a usar máquinas para substituir o trabalho humano. Aí disseram, é o fim da humanidade, desemprego e tudo. A humanidade se adaptou perfeitamente, surgiram outras formas de emprego, surgiram outras oportunidades. Então, eu vejo com alguma preocupação, gente vai perder o emprego, sim, não tenho dúvida disso, mas outras vão ter. Outras vão ter de formas diferentes, de maneiras diferentes. Sim. Então, eu tenho uma visão mais tranquila com relação à tecnologia e o avanço dela. Caminhando aqui para o fim, então, reverendo, diante de tudo isso aí que a gente vem vendo ser desenvolvido, quais funcionalidades o senhor acha que seriam interessantes da gente ter ainda? Olhando aqui para o Logos, por exemplo, né, já temos agora ferramenta para criação de estudo bíblico, ferramenta para auxiliar no sermão com ilustrações, com esboço, com perguntas,
ferramenta para pesquisa, que para mim é uma das mais interessantes, pesquisar de forma natural. Mas qual ferramenta o senhor acha assim, que seria interessante de ter? Tem mais alguma que vem à sua mente? Rapaz, você me pegou de surpresa agora, viu? Eu sei. Tem muita coisa, tem muita funcionalidade do Logos com a ferramenta da inteligência artificial, e eu acho que eu uso quase todas. Uhum. E eu estou satisfeito com o que eu tô usando e fazendo. E eu estou ansioso para ver essa nova versão que você está dizendo, que vai trazer mais coisa ainda, né? Vai sim. Então eu não estou conseguindo ainda imaginar o que seria. Mas eu garanto que eu estou aqui na fila de espera para ver isso aí, porque, como eu disse, eu gosto. Muito bom. Porque, pesquisa, resumo, você ler um artigo todinho para saber o que é que o autor pensa, ele dá em segundos. Isso aí. Ilustrações, aplicações, perguntas, a pesquisa bíblica, verso a verso, tópicos, mapa, a gente não falou nem disso. Sim. Então, tudo isso é muita coisa já. Uhum. E aí eu fico imaginando o que é que vocês ainda vão tirar da cartola. Tem mais chegando por aí. O pessoal tem que ficar de olho, então, para ver as novidades. Mas, de novo, ferramentas não para substituir a pessoa, mas para ser um auxílio. Reverendo, a última pergunta que eu gostaria de fazer aqui nessa conversa, na verdade tem muitas que eu gostaria de fazer, mas essa para a gente encerrar aqui o bate-papo de hoje, é para adaptar-se, né? Para se adaptar ao uso dessas novas ferramentas. Para o senhor, como tem sido e o que o senhor diria para quem nem sequer usou o Logos ainda? O senhor acha que é difícil se adaptar ao uso dessas novas ferramentas? Vale o esforço? O que é que o senhor diria? Olha, Saul, tem pessoas que são antitecnológicas mesmo, não tem jeito, tecnologia não funciona com elas não sabem nem usar o celular. Tem pastor que não sabe nem as funcionalidades que ele tem no celular dele, usa o celular só para fazer ligação e para o WhatsApp, pronto. E ele ignora lá que o celular, dependendo do modelo, ele já vem com inteligência artificial, responde um monte de coisa, organiza uma série de coisas, tem GPS, enfim, um monte de coisa. Mas tem gente que é avessa à tecnologia. É da índole mesmo, do jeito, né? Que ele não consegue aqui, reverendo. Um parêntese aqui, não é sobre Sim. pregador, mas uma coisa engraçada, meu avô, por exemplo. Meu avô, até hoje, quando ele quer me dar uma instrução de como chegar em algum local, ele faz, filho, senta aqui. Aí ele desenha no papel, assim, numa folha A4, o caminho que eu tenho que fazer. Eu digo, vô, mas você sabe o nome da rua? Então, assim, tem esses níveis assim, né? Mas continue, Breno, desculpe cortar. É exatamente isso que eu estou falando. Então, tem algumas pessoas que não vão se adaptar, não tem jeito, elas não batem com tecnologia. E outras, eu creio que a maioria, elas facilmente se adaptam a esses novos recursos e facilidades que a tecnologia fornece. Uhum. Então, eu diria para os pastores, meus colegas de ministério, que isso aqui veio para ficar. É irreversível. Você está pregando lá do seu púlpito, os jovens e adolescentes da sua igreja estão lá no chat GPT, conferindo o que é que você está dizendo, fazendo pesquisa no que você está dizendo, descobrindo coisas que você não vai nem estar falando, por exemplo. Então, você tem de um jeito ou de outro se adaptar o seu ministério, aproveitar o que há de bom, inclusive para você se conectar com essa nova geração, que vai ser totalmente dependente da inteligência artificial, com certeza. Então, tem que fazer. Com vistas ao ministério, alcançar a próxima geração, tem que se habituar, dar os primeiros passos, pede ajuda. Tenho certeza que seu neto ou seu filho mais novo, ele sabe de tudo sobre isso e vai lhe ajudar, mas não esqueça de que isso veio para ficar e é a tendência, e a gente tem que aprender a viver com isso e usar para a glória de Deus. Amém, excelente. Fica aqui uma recomendação para quem viu essa conversa, ficou mais interessado em conhecer um pouco sobre o Logos. Existe a opção do teste gratuito durante um mês, é só você que não tem conta ir lá, criar sua conta e fazer o teste. Você tem um mês usando as ferramentas de inteligência artificial, biblioteca, para ver se realmente faz sentido, se você consegue se adaptar. E nós temos vídeos no YouTube, vários vídeos mostrando como usar as ferramentas, além de que estamos trabalhando para que haja um curso completo do Logos disponibilizado também para os usuários. E nós temos agora sessões de ajuda, que as pessoas podem entrar no link lá no nosso site
e marcar uma sessão ao vivo para tirar as dúvidas específicas de como usar. Então, tudo isso aí são caminhos para tentar ajudar as pessoas a aproveitarem essas novas ferramentas no uso do dia a dia. Reverendo, muito obrigado por esse tempo de conversa. É sempre uma alegria conversar com o senhor. Muito feliz de saber que o senhor está escrevendo sua Bíblia de estudo e mais ainda de saber que o senhor está usando Logos para lhe ajudar nisso. Isso é, assim, duplamente animador. Que Deus continue abençoando nesse projeto e em outros. Muito obrigado, Saul, muito obrigado de coração e até o próximo, se Deus quiser. Amém. Você gostou da conversa? Você quer ver o reverendo aqui mais uma vez conversando sobre outros assuntos? Deixa aí nos comentários. Tem outras pessoas para indicar? Deixa aí nos comentários também. Assista a nossa conversa que a gente já teve sobre como o reverendo prepara sermões e como outras pessoas também fazem isso. E fique de olho nas novidades do Logos. É isso aí. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu!